Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje é um dia bastante interessante. Eu coloquei um vídeo mais cedo para convidar vocês para virem para isso aqui, mas deu alguns problemas técnicos, o vídeo caiu, voltou, mas estamos aqui de volta. Importante a gente estar produzindo conteúdo. Eu queria abordar os temas do vídeo que eu postei anteriormente. Queria usar alguns temas aqui, mas a gente acabar espremendo esse tema tão importante que é a China. Então, vamos seguir em frente aqui, com muita satisfação que recebo o professor Diego Pautasso, ele que é um especialista na história toda quando a gente fala em China. E eu começo com ele. Professor, como é que foi teu interesse por esse mundo tão desconhecido para nós aqui no Brasil? Primeiro, José Fernandes, quero agradecer o convite, é uma satisfação, uma honra participar desse canal e desde já me coloco à disposição para quantos papos forem necessários. Bom, meu amigo, meu primeiro interesse pela China se deu no final da minha graduação em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por volta de 2002, 2003. Então, naquele momento ali, eu já estava começando a pensar em fazer um mestrado e lendo bastante sobre a China, portanto, há mais de 15 anos atrás, 17 anos atrás, e ainda a China não tinha a dimensão, o poder que hoje a gente vê. Havia uma quantidade gigantesca de incompreensões e eu percebi a necessidade de conhecer e de desmistificar alguns daqueles conhecimentos. E ao longo desses mais de uma década e meia, venho batendo nessa tecla. Fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas áreas de ciência política e estudos estratégicos, sempre debatendo, pesquisando, escrevendo sobre a China. Já estou aí com quase 50 artigos científicos sobre o país asiático, que é meu objeto fundamental de interesse, de participação de bancas, palestras, cursos, etc, etc, etc. Então, é uma longa caminhada de interesse, de descoberta, de aprendizado e de compartilhamento, evidentemente, de informações, tendo em vista que é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, tendo em vista que hoje representa cerca de 34% das exportações brasileiras, e mais do que isso, né? Apesar dessa parceria sinérgica entre Brasil e China, a quantidade de desinformações, sobretudo aí no contexto da pandemia e de setores abertamente anti-chineses que estão no centro do governo, então eu creio que permanece de pé a necessidade de desvendar, desmistificar a China. Você já visitou a China, Diego? Eu fiz 4 visitas à China. Tá? A primeira em 2009, finalizando meu doutoramento, né, que depois virou um livro chamado China e Rússia no Pós-Guerra Fria, 2010, pela editora Juruá. Eu estive na China em 2015, a convite do governo chinês. Em 2017, também a convite do governo chinês para participar do Fórum Acadêmico dos BRICS. E voltei em meados do ano passado, dessa vez de passagem, quando estive numa missão acadêmica à Coreia Popular. Sim, então vamos entrar aqui nos temas. Muita gente, acho que a maior parte do povo brasileiro não conhece nada da história da China, né? A gente, na escola, pouco vê alguma coisa relacionada à Ásia, de uma maneira geral. Dá um panorama inicial para a gente de como é que a China se converteu nesse gigante econômico. E muitas pessoas, principalmente os críticos, eles atacam muito a questão da China ter feito genocídios, enfim, de ter sido um país bárbaro e que o regime que está lá é um regime que só prejudicou o povo chinês. O que tem de verdade no meio dessa interpretação vulgar, vamos dizer assim? Boa questão, Zé. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte: a China é uma das mais longevas civilizações. Há mais de 2.000 anos teve a unificação pela dinastia Qin, então se constituiu como um império coeso, multiétnico, que o seu nome era Império do Meio, justamente porque em torno dessa civilização próspera gravitavam
diversos povos em torno de uma grande Estado-civilização. E essa China era o principal polo civilizacional do mundo até meados do século XIX, quando a expansão do Ocidente vai culminar na Guerra do Ópio, que é em 1839, a Primeira Guerra do Ópio, e desde essa Primeira Guerra do Ópio até 1949, portanto, 110 anos, os chineses dão ao nome disso de humilhações, porque nesse período a China foi subjugada do ponto de vista geopolítico, teve amputações territoriais, guerras civis, violência, predomínio da desagregação social, inclusive pelo contrabando de ópio, imposto pela Grã-Bretanha, pela então potência da época, abertura dos portos, controle fiscal dessas alfândegas. Enfim, a China sofreu toda sorte de desorganização econômica, social, política e territorial. E isso se encerra justamente num primeiro movimento, que é em 1912, com a proclamação da República, e que vai acumulando forças em favor de uma transformação, de uma expulsão completa das potências que até então pilhavam, dominavam a China, e isso culmina em 1949, com a Revolução Chinesa, liderada pelo Mao Tse-tung. Então, é importante destacar que a Revolução Chinesa é mais do que uma revolução socialista. Ela é uma revolução nacional voltada a combater dois vetores decisivos que prendiam a China ao passado e a essas tragédias do século de humilhação. Primeiro, era uma revolução anti-imperialista, né? E aí eu me refiro não só ao domínio que vinha da Inglaterra desde a Guerra do Ópio, de outras potências que expropriaram a China, mas, sobretudo, do imperialismo japonês, que foi completamente mais violento do que o imperialismo e do que o genocídio alemão no leste da Europa. O número de mortes e a violência perpetradas pelos japoneses, elas são, em grande medida, invisibilizadas pela história, assim como a história da China como um todo, ela não é ensinada nas nossas escolas e nas nossas universidades, ainda a abordagem ainda é muito eurocêntrica. Então, ela foi anti-imperialista e anti-feudal, porque justamente esses senhores de terra e de guerra que controlavam os rincões da China prendiam o país ao passado. Então, a Revolução Chinesa tinha um papel de reconstrução nacional. Ela devolveu a unidade política à China, devolveu a unidade territorial à China, num contexto de grandes perdas territoriais ocorridas entre o século de humilhação e a Revolução de 1949, e é por isso que o Partido Comunista da China goza de um grande apoio. De 1949 até os dias de hoje, para ser bastante sintético, se costuma muito dar destaque ao período pós-política de reforma e abertura, final dos anos 70, conduzida pelo Deng Xiaoping, e que trouxe a esses, digamos assim, 4 décadas de crescimento em torno de 9% ao ano, e transformou a China no maior PIB mundial desde 2014, utilizando como critério o poder de paridade de compra. Mas mesmo no período que vai de 49 até o final dos anos 70, que teve diversas crises, sobressaltos e contradições, sobretudo na Revolução Cultural de 1966 a 76, a China estabeleceu as bases que permitiram ao Deng Xiaoping fazer as reformas, corrigir os rumos das transformações econômicas e políticas e fazer a China chegar aí a ser a potência mundial que hoje me parece completamente irrefreável a sua ascensão. Porque muitas pessoas, quando atacam o processo de revolução que houve na China, elas pensam que os chineses viviam, eram todos classe média, e de repente eles se invocaram e resolveram praticar lá uma ruptura nesse sistema, né? As pessoas que criticam, acusam muito a China, nós sabemos que há interesses geopolíticos no meio dessa história toda em implementar uma visão unilateral dos fatos históricos que aconteceram lá. Então, a principal acusação é que houve um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio na China no período pós-revolução, por conta dessa ruptura.
O que há de verdade nessa versão e como você percebe o povo chinês hoje diante desse legado, desse passado histórico? É um povo que carrega o peso de muitas dessas experiências dramáticas, se elas aconteceram desse modo? Muito bom o teu ponto, Zé. Ele pode ser subdividido em alguns vetores explicativos. O primeiro deles é o seguinte: o maior período de genocídio e de destruição da China se deu justamente no século de humilhações, liderado por diversas potências ocidentais e mais o Japão. Esse é o verdadeiro. Agora, por conta de uma leitura histórica etnocêntrica, a responsabilidade pelo genocídio recai sobre os ombros do Mao Tse-tung, que foi justamente o responsável por romper com esse século de humilhações que trouxe, sem sombra de dúvida, as maiores desgraças à China. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me parece muito claro, é que sim, a Revolução de 49 e o período que se seguiu foi repleto de contradições, de violência e de transformações, como são todas as revoluções. Não só a Revolução Chinesa, mas a Revolução Russa, a Revolução Francesa e outros que a gente pode chamar, em alguma medida, de processos revolucionários, como a Guerra Civil Americana, que foi extremamente violenta, representou um momento de ruptura, e esse momento de ruptura, tanto nos Estados Unidos, na França, na Rússia e na China, apesar da violência, e já disse o grande pensador que a violência é a parteira da história, empurrou o país para frente. E, de fato, ocorreram muitos sobressaltos, contradições, violência, expurgos, sobretudo no período da Revolução Cultural, mas isso é parte constitutiva da ruptura com o passado e do alicerçamento das bases da atual China, assim como foi nos Estados Unidos, na França e na própria Rússia. Sim, e hoje, como é que você vê o chinês? O chinês ele olha para trás, ele enxerga o quê? Essa é a grande questão, Zé, porque é o seguinte, os chineses percebem não só o peso terrível da humilhação que eles viveram no período de 1839 a 1949, eles sabem perfeitamente que as primeiras décadas da Revolução Chinesa foram marcadas por contradições. Ainda é problemático falar da Revolução Cultural. O Mao Tse-tung ele está na memória dos chineses como o grande responsável por romper com o século de humilhações, mas todo chinês médio sabe que o Mao Tse-tung teve um papel nocivo no período da Revolução Cultural, mas que, enfim, isso faz parte dessa trajetória e que a China vem caminhando a passos largos para frente, que a roda da história tem se transformado de maneira muito positiva. A expressão do Deng Xiaoping me parece muito feliz, né? Mao Tse-tung foi um grande estadista. E como todo grande estadista, 70% acerto e 30% erro. Boa parte desses erros se deram justamente no período da Revolução Cultural. E ainda ligando a um ponto que você trouxe, a China, do início do processo revolucionário, a partir dos anos 50, era um país com um grande contingente populacional formado por camponeses paupérrimos. E hoje a China anuncia a eliminação da pobreza extrema. Alguns falam em 700 a 800 milhões de pessoas tiradas da pobreza aí nas últimas 4 décadas. A renda per capita, o salário médio do chinês no setor industrial já é maior do que o brasileiro há pelo menos 3 anos, 2017, se não me falha a memória. A China urbanizou, nas últimas 4 décadas, 650 milhões de pessoas. Só a população urbanizada pela China nas últimas 4 décadas é mais do que 3 vezes a população total do Brasil. Então, é preciso compreender que esse esforço gigantesco de mobilização social, ele, na verdade, tem um baixíssimo nível de contradição e de violência, tendo em vista o escopo, a envergadura, a abrangência dos processos de transformação. Nas principais cidades chinesas, você não enxerga nada parecido com as favelas que atravessam, que cortam e que permeiam as grandes metrópoles brasileiras. Diego, muitas perguntas, né? A gente recebeu muita participação aqui no nosso papo de hoje.
E muitas questões continuam insistindo ainda nos aspectos subjetivos. Eu sei que é mais complicado jogar isso para você. Mas, por exemplo, o povo chinês é feliz? Ele se sente preso? Eles se sentem numa ditadura? Qual a percepção de um estrangeiro circulando na China? Sobretudo você que vem de um país que é essa coisa toda que nós conhecemos aqui, né? Muito bom, Zé. Olha, nota uma coisa, a gente pode analisar isso desde de questões cotidianas e percepções subjetivas, como você falou, até alguns dados mais substantivos. Bom, sobre a questão da percepção, para nós brasileiros que vivemos num país muito inseguro, onde a violência urbana é um problema dramático, um dos principais pautas que certamente vai atravessar todo o debate das eleições municipais, se circular num país onde você tem risco praticamente zero de ser assaltado, né? De ser objeto de um homicídio. Isso é realmente surpreendente. A gente andava à noite e, como brasileiro, ficava desconfiado, até com algum medo, até as pessoas diziam, não tem absolutamente problema nenhum. E, ao invés de ver uma grande quantidade de carros do BOP, da Rota, com uma presença ostensiva, armados de fuzil, você via alguns policiais, quando muito, com um revólver na cintura, na maior parte das vezes com um cacetete. Então, quer dizer, o nível de violência empregado para manter a ordem e o nível de violência social, de mortes e de homicídios per capita no Brasil em relação à China, dão um pouco o indicador do que é segurança e, inclusive, da maneira como o Estado se porta para impor certa ordem. Então, eu diria que há um nível elevadíssimo de legitimidade das lideranças chinesas em relação à maior parte das democracias ocidentais. Esse é o primeiro ponto. E se a gente quiser um dado mais ilustrativo, os Estados Unidos estão com aproximadamente 700 presos para cada 100 mil habitantes. E a grande ditadura chinesa, assim vendida na mídia ocidental, tem em torno de 165 presos para cada 100 mil habitantes, segundo dados oficiais. É só digitar no Google que vocês encontram. Então, isso mostra qual é o Estado que emprega mais meios de coerção e de controle para obter a sua sustentação, a sua governabilidade. Um outro dado muito ilustrativo diz respeito aos serviços de espionagem. Qual é o Estado que espiona não só todos os cidadãos domésticos através dos meios eletrônicos, como, inclusive, países aliados, líderes aliados, presidentes aliados? Como revelou o Snowden em 2013, a maior esquema de tutela, de controle do mundo se dá nos Estados Unidos, na maior, assim chamada, democracia liberal, e não na, assim chamada, ditadura asiática. Bom, vamos fazer então o corte, vamos chegar nos dias de hoje, porque a China nunca esteve tão presente aqui nos debates ideológicos e políticos no Brasil como está acontecendo agora. Eu li um livro do Barack Obama, quando ele ainda era candidato, a pré-candidato nos Estados Unidos, em 2006, 2007, e ele comenta que ele visitando um empresário americano no Vale do Silício, ele tinha aberto um concurso lá para contratação de cérebros, e a maior parte dos cérebros era de fora dos Estados Unidos. E ele fala que ele não podia reclamar com aquele empreendedor por estar querendo trazer os melhores cérebros para que tivesse o melhor produto. E aí ele dizia o seguinte, que se os Estados Unidos não fizessem uma revolução educacional para que o norte-americano aprendesse a falar inglês e pudesse fazer as operações de matemática de uma forma correta, que os Estados Unidos seriam ultrapassados, no máximo em 30 anos, por países como a China. Parece que o Obama está acertando, porque parece que a China, no campo tecnológico, está conseguindo assim um avanço geopolítico muito grande e a principal ferramenta que mostra isso seria a tecnologia 5G. Eu queria um comentário teu sobre essas questões. A questão da guerra comercial, Zé, pode ser percebida em vários aspectos. Vamos lá. Primeiro, a guerra comercial revela duas questões imediatas. A primeira é que os Estados Unidos enfrentam um déficit comercial com a China da ordem de 400 bilhões.
O ano passado foi o primeiro ano, em muitos anos, que esse déficit foi reduzido, justamente pelas várias rodadas de sanções impostas pelo presidente Trump contra o país oriental. O que isso revela? Revela que a China tem uma competitividade nos setores industriais e tecnológicos que está colocando a economia norte-americana em maus lençóis. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o Trump lida com essa agenda porque ela atende a dois elementos eleitorais muito importantes. O primeiro é, a retórica anti-chinesa tem uma aderência muito forte no americano médio, e por isso, durante a pandemia, toda sorte de vilanização contra a China. E segundo, porque isso legitima o protecionismo, que, por sua vez, também cala fundo no eleitor médio, no trabalhador médio americano, no sentido da defesa do emprego e com a retórica que o levou à presidência do American First. Esse é o primeiro ponto. Agora, essa supremacia tecnológica chinesa não vai ser combatida exclusivamente com protecionismo tarifário, até porque a China não tem só o mercado americano, embora seja um dos seus principais parceiros, tem o mercado mundial. E a estratégia americana tem sido de, primeiro, não permitir a entrada do 5G, a entrada do 5G da empresa Huawei, que é uma empresa chinesa, mas existem mais de 200 países no mundo que a China faz uma presença forte e que está em vias de implantação dessa nova tecnologia. E que, por mais que os americanos façam uma campanha sistemática para que seus aliados não adotem a tecnologia 5G da Huawei, isso não tem surtido efeito. Por exemplo, a Alemanha não aceitou as pressões, a maior parte dos países da União Europeia parece que não vão aceitar. Apenas o Reino Unido se comprometeu a que a Huawei não entre no seu mercado. Na verdade, já entrou, né? Mas que saia. E o Brasil adiou o leilão para o ano que vem. Então, não sei se isso é a melhor medida possível. A Huawei domina aproximadamente 1/4 do mercado mundial de infraestrutura 5G. As outras duas empresas é a Nokia e também é a Ericsson. Não são empresas americanas. Os Estados Unidos querem que a AT&T implante o 5G no mercado estadunidense. Alguns dizem que o 5G da AT&T não é competitivo, não é compatível, seria o que se chama de 4.5G no Brasil, vendido pelas nossas operadoras. E é importante destacar algumas informações. O 5G ele pode chegar a 100 vezes mais rápido do que o 4G. E por que isso é importantíssimo? Porque nós estamos entrando na assim chamada indústria 4.0, na indústria da inteligência artificial, né, da robótica, da internet das coisas, da impressora 3D e de uma quantidade impressionante de serviços que cada vez mais se deslocam para o meio virtual. Ou seja, a informação, como nós estamos fazendo aqui virtualmente, serviços de educação, serviços de saúde, o e-commerce e as próprias relações do Estado, do governo com os cidadãos a partir de mecanismos eletrônicos. Então, a velocidade, a estabilidade, o fluxo de informações vai depender cada vez mais desse núcleo que é a tecnologia 5G. Então, aí entra uma questão de fundo. Os Estados Unidos parece estar perdendo uma dianteira tecnológica. Deixa eu te trazer um dado. Existe aquela lista da Fortune das 500 maiores empresas do mundo. Em 2005, os Estados Unidos tinham 18 empresas na lista e os americanos tinham 176. No último dado, que é de 2019, tanto China quanto Estados Unidos estão na casa de 120 e poucas empresas entre as 500 maiores. Isto é, num espaço de apenas 15 anos, né, os Estados Unidos, que tinha uma liderança de mais de 150 empresas sobre os chineses, agora está empatado. Se a gente projetar isso para frente, mais uma década, 2 décadas, mantido algo similar a esse ritmo de crescimento,
é provável que os chineses tenham 200, 250 empresas entre as 500 e os americanos, sei lá, 50, 60. E é essa assimetria que preocupa profundamente o Washington. Então, eu tenho dito, e escrevi ontem no portal Disparada, recomendo aos teus telespectadores que acompanhem esse texto, falando que o fechamento do consulado chinês em Houston diz mais do que a guerra comercial, que é uma guerra tarifária, que é o protecionismo, e que essa guerra comercial é mais do que uma guerra tarifária. É uma guerra pela supremacia tecnológico-produtiva no século XXI, que, por sua vez, vai determinar, vai influenciar quem vai dar os ditames do sistema internacional como um todo nesse século. Uhum. Quer dizer, o que está acontecendo hoje seria mais ou menos como se nós estivéssemos aqui com aviões movidos a diesel e os chineses já estivessem com aviões hipersônicos, né, fazendo transporte, né? Ou seja, vai ter uma hora que ou se inventa uma tecnologia realmente parelha ao 5G, ou então não tem como segurar, porque, como você disse, né, isso diz respeito a um meio de vida, a uma forma de viver mais confortável, mais segura, porque as aplicações do 5G são extremamente revolucionárias no cotidiano, né, Diego? Eu vou pegar dois exemplos interessantes. É muito provável, por exemplo, Zé, que as cidades se tornem muito mais inteligentes do ponto de vista da gestão por conta desses meios eletrônicos. Os carros autônomos podem simplesmente tirar os motoristas dos veículos nas próximas décadas e tu ter um sistema de gestão do fluxo de pessoas que venha a contribuir para resolver um dos principais problemas de praticamente todas as metrópoles no mundo, que são os engarrafamentos, né? Então, esse é um exemplo. Outra questão fundamental diz respeito à assistência de saúde, certo? Você vai poder fazer uma cirurgia remotamente, com estabilidade de internet, sem precisar atravessar o país, o médico pode conduzir uma operação a quilômetros de distância. Isso para ficar em dois exemplos. Então, quer dizer, e mais, né? A tecnologia 5G causa também uma preocupação nos Estados Unidos no que diz respeito aos serviços de inteligência, de espionagem. Por quê? Porque desde sempre eles lideraram o mundo no sentido do controle do fluxo de informação. E pela primeira vez na história se veem ameaçados na supremacia desse controle de dados, de informação, que pode ser usado para muita coisa, inclusive para espionagem. Aliás, uma das acusações para o fechamento do consulado chinês em Houston teria sido a espionagem de dados da vacina da Covid feita pelos agentes diplomáticos chineses. Sim. Agora eu quero entrar, você falou na espionagem, não tem como a gente não descambar para a questão militar. Alguns analistas dizem o seguinte, que os Estados Unidos estão muito tranquilos no meio dessa história toda porque eles têm o controle dos oceanos. Tem lá as embarcações, os mísseis, os porta-aviões, e, de um certo modo, eles conseguiriam fazer uma espécie de bloqueio em relação aos interesses comerciais, os interesses expansionistas da China. O que tem de verdade nessa percepção? Os chineses realmente vão, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, colocar o galho dentro? Olha só, Zé, nota uma coisa. Não há a menor dúvida que os Estados Unidos continuam sendo a maior potência militar. Vamos aos dados. Em 2019, o orçamento de defesa americano, segundo órgãos especializados nesse monitoramento, seria de 732 bilhões. O da China, segundo o orçamento oficial, 178, e segundo estimativas do CIPRE, que é um dos órgãos que monitora a questão de defesa no mundo, 261. Ainda assim, na estimativa mais alta, o orçamento militar americano seria 3 vezes maior do que o chinês, certo? E mais, né? Os americanos gastam em torno de 3,4% do PIB e os chineses 1,9% aproximadamente. Bom, o que isso quer dizer?
Os americanos gozam de um orçamento gigantesco, têm um complexo industrial militar consolidado há quase 100 anos, né, desde as primeiras guerras mundiais. Possuem cerca de 700 a 800 bases espalhadas pelo mundo inteiro, nos principais estreitos, nos principais pontos-chave do mundo, do ponto de vista geoestratégico. Mas, quando a gente analisa a velocidade da modernização chinesa, quando a gente analisa a rapidez com que os seus sistemas técnicos operacionais avançam, porque, evidentemente, a capacidade militar, ela em alguma medida reflete a modernização tecnológica do país, que é o que se diz do uso das tecnologias duais. Todas essas tecnologias usadas na vanguarda da indústria são aplicadas também no meio militar e vice-versa. Então, aliás, é interessante observar o crescimento do orçamento chinês. 1,9 é um percentual normal, não é um percentual fora da curva. Agora, é 1,9 sobre um orçamento que cresce 6, 7, 8, 9% ao ano. Da mesma forma, se nós projetarmos isso num gráfico, a tendência é que daqui a 10, 20, 30 anos isso seja de 600, 700, 800 ou 1 trilhão. E aí a diferença vai se diminuindo ao longo do tempo. É importante destacar que, embora a China tenha um gap ainda grande com relação aos Estados Unidos em termos militares, a China tem capacidade nuclear, a China tem capacidade missilística, a China já tem porta-aviões, a China tem uma cadeira como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, e a China está desenvolvendo como prioridade a dissuasão, que não é projetar força lá no Golfo do México, não é projetar força no Alasca, mas é negar o que se chama de A2AD, que seria anti-acesso e negação de área. Significaria, em termos convencionais, utilizar aeronaves de ataque, navios de guerra, mísseis balísticos e de cruzeiro, e também meios defensivos, tanto aéreo quanto marítimo, para que os Estados Unidos não consigam projetar força na sua imediação territorial e marítima. A grande preocupação da China é garantir o controle e a segurança do seu entorno regional. E é por isso que o Mar do Sul da China é um dos temas mais delicados da geopolítica sino-americana, vamos chamar assim, e, consequentemente, mundial. Mas, de fato, enfim, eu achei muito interessante essa abordagem que você fez, mas ficou essa coisa em aberto para mim. Você acha que os americanos eles podem fazer um bloqueio contra os chineses, por exemplo, numa exasperação dessa relação Estados Unidos e China, que a gente tem que sublinhar que é um período pré-eleitoral nos Estados Unidos, eles sempre arrumam algum tipo de conflito nas vésperas das eleições, porque isso cria uma unidade nacional, cria um sentimento, como você falou no começo do nosso papo aqui, né, anti-estrangeiro. Para o americano é a mesma coisa ser iraquiano, ser chinês, ser japonês, ser africano, sul-americano, marciano. Para eles, não sendo americano, o resto é o resto, né? Então, arrumando o inimigo às vésperas das eleições, isso pode ser um grande trunfo para Trump. Mas faz sentido essa ideia que os americanos têm essa possibilidade de determinar um bloqueio em relação à China? Tem várias questões interessantes aí nessa tua pergunta, Zé. Vamos tentar pontuá-los. O primeiro deles que eu gostaria de destacar é o seguinte: o custo de um conflito aberto com a China seria gigantesco, não só porque ela é o epicentro hoje da economia mundial, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, o lobby de empresários norte-americanos no Congresso é muito grande, porque há uma grande parte deles que investe na China, que tem fábricas na China, que exporta de lá para o mercado americano, e tem uma grande parte de empresários americanos que importam os produtos baratos e distribuem também nessa gigantesca economia estadunidense. Então, isso aí, por si só, já seria um imbróglio que o próprio lobby
interno já funcionaria como um freio. Um segundo ponto fundamental é que a China detém uma grande parte da dívida americana na forma de reservas internacionais. Esse também é uma arma que a China tem apontada para os Estados Unidos, porque é uma forma de sustentar, em alguma medida dá para dizer que a China sustenta os déficits orçamentários dos Estados Unidos ao comprar título da dívida. Portanto, eu estou falando de aspectos indiretos que tornariam custosa uma confrontação aberta com um país de 1,4 bi de habitantes. Mas, ainda assim, do ponto de vista militar, é preciso lembrar que quem está se deslocando, que os Estados Unidos têm uma grande supremacia militar. Porém, quando eles precisam se deslocar para o outro lado do mundo para fazer a guerra, essa simetria diminui, porque lutar em casa e se defender é mais fácil do que projetar força com uma linha tão longa de ataque. Vamos a alguns exemplos. Os americanos claramente fomentaram a guerra da Geórgia contra a Rússia em 2008, certo? A Condoleezza Rice, na época, disse que o Putin deveria parar, né? E o Putin disse, não, nós vamos proteger os cidadãos russos da Ossétia e ninguém vai nos parar. Ora, os Estados Unidos não teriam meios, ou teriam muita dificuldade, de comprar uma briga dentro do território ou nas fronteiras do território da Rússia, né? E é bom lembrar que, embora os Estados Unidos gastem muito em orçamento, às vezes os países conseguem fazer bastante com orçamentos mais restritos. Só para dar uma ideia, o orçamento da Rússia deve estar batendo 70 bi em defesa. Isso é menos de 1/10 do orçamento estadunidense. Mas, quando teve o conflito na Síria, em menos de um ano, a convite do Bashar al-Assad, o Putin conseguiu eliminar o Estado Islâmico e devolver o controle territorial às tropas sírias, enquanto os americanos trabalhavam num processo sistemático de desestabilização da Síria e do entorno regional. E a Rússia fez isso com uma combinação muito eficaz de inteligência e de emprego cirúrgico dos meios de força. E isso mostra que nem sempre o tamanho do complexo militar por si só resolve o desfecho de uma guerra. A gente poderia falar de outros exemplos. Os Estados Unidos ficou muito tempo no Afeganistão e no Iraque e não conseguiu dar conta disso. Ô Diego, a gente poderia criar uma diferença entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo chinês? Existe imperialismo norte-americano? Existe imperialismo chinês? Como é que a gente compara esse pacote aí? Aproveitar aí a deixa da pergunta, Zé, e indicar aos telespectadores aqui do teu canal que leiam uma série de pequenos artigos que eu venho fazendo no portal Bonifácio. Hoje ou amanhã deve sair o 7º de 10 artigos, que em alguma medida é um grande resumo da minha história aí de 16, 17 anos de pesquisa sobre a China. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se eu não me engano, o 4º ou 5º trata um pouco dos mitos do imperialismo chinês na África. Qual é o argumento utilizado de maneira um tanto quanto sintética? O fato concreto é que o imperialismo que a gente conheceu entre o final do século XIX e início do XX esteve baseado na ocupação territorial, esteve baseado na pilhagem, no genocídio, no domínio político, cultural, enfim, no aniquilamento das populações objeto da colonização. No caso da China, e aqui a gente tem que combinar a sua longeva história de 2.000 anos unificada até o período atual, quando ela exerceu o controle sobre a região, naquilo que se chamava de um sistema sinocêntrico, esse domínio se deu basicamente através de relações de troca, de proteção e, digamos assim, de consentimento cultural a partir de uma certa supremacia e liderança, enfim, que a China exercia naquela região. E o que ela faz hoje, em alguma medida, é isso. É utilizar da sua capacidade comercial, da sua capacidade de captura do seu mercado, da sua capacidade de investimento para exercer essa força
gravitacional. Portanto, ela se beneficia dessa assimetria, dessa pujança, dessa capacidade. Mas isso difere bastante daquele imperialismo que nós assistimos entre o final do século XIX e início do XX. E eu diria mais uma coisa. O imperialismo também é quando se dobra a vontade alheia utilizando os meios de força. Então, historicamente, na América Latina, fruto de golpes e de ingerências, a potência, no caso americana, obteve uma série de vantagens comerciais, compra de ativos públicos e assim por diante. Na atualidade, o que nós temos é um governo que, apesar de usar a retórica do patriotismo, né, está alienando ativos para todos os países, voluntariamente, seja para os Estados Unidos, na tentativa de vender a Embraer, venda da Petrobras ou de partes da Petrobras, venda do sistema elétrico brasileiro. E isso tem a ver menos com a coerção exercida pelos chineses e mais com o governo absolutamente antinacional. Sim, bom, agora vamos entrar aqui no Brasil. O governo brasileiro o governo brasileiro comandado por essa criatura se alinhou de uma forma absolutamente incondicional aos interesses norte-americanos, às agendas norte-americanas. Isso representa um fechamento às nossas relações comerciais, às nossas relações culturais, às relações científicas com a China? Isso é importante, porque eu usei uma expressão num dos artigos do Portal Bonifácio. Eu fecho dizendo que parte das elites brasileiras estão com a cabeça em Miami, mas com o bolso. Ou seja, as relações comerciais, industriais, os investimentos hoje dependem, sobretudo, da China. Como eu mencionei no início, 34% das exportações brasileiras nessa primeira metade de 2020 foram para a China. Para os Estados Unidos foi um pouco mais de 8%. Isto é, o mercado chinês é quase 5 vezes mais importante que o norte-americano para as nossas exportações. O ano passado, quase 80% do superávit comercial brasileiro decorreu das relações com a China. Bom, e o que nós temos hoje? Um governo que nitidamente replica uma narrativa anti-chinesa de boteco, sem nenhum embasamento científico, ao ponto do nosso ministro das Relações Exteriores chamar o Covid-19 de comunavírus, sem falar nos outros impropérios desfechados pelo ministro da Educação e pelos filhos do atual presidente. E isso só não é mais temerário por algumas razões importantes. Primeiro, os chineses têm uma forma de fazer política, de fazer diplomacia, pensando no longo prazo. Eles sabem que esse governo é passageiro, eles sabem que as relações econômico-comerciais continuarão progredindo, porque dependem de empresários, dependem de agricultores, depende da sinergia entre as economias, né? E, em função disso, não darão nenhum tipo de, digamos assim, cavalo de pau nas relações bilaterais, mas mostraram inúmeras vezes a insatisfação com a condução da política externa brasileira. Isso por um lado. E por outro lado, o governo brasileiro tem se alinhado de maneira incondicional com os Estados Unidos, oferecendo uma série de benefícios sem contrapartida. Não ganhamos absolutamente nada até hoje. E eu acho que isso rompe com o padrão do Itamaraty de buscar o multilateralismo e as vantagens nos diversos polos de poder e que mirem, obviamente, o desenvolvimento nacional. Eu acho que esse padrão histórico do Itamaraty está sendo comprometido por uma figura que vem conduzindo a chancelaria brasileira e que, evidentemente, não está à altura nem dos mais recentes diplomatas, como o Celso Amorim, tampouco do seu patriarca lá, o Barão do Rio Branco. A China ela está fazendo algumas alianças importantes aqui na América Latina, por exemplo, Argentina, Peru, enfim, os países aqui da América Latina, de uma maneira geral, eles também estão tendo essa oxigenação na economia com essa participação chinesa? A China já é o principal parceiro comercial, eu não tenho exatamente de cabeça, mas é de quase todos os países da América do Sul, praticamente todos.
Isso quer dizer o quê? Isso preocupa profundamente os Estados Unidos, porque durante um século a América Latina foi assim chamada de quintal norte-americano. Pela primeira vez na história, não é o principal parceiro comercial. E, obviamente, a sinergia comercial tende a influenciar a sinergia política, geopolítica e diplomática. Embora não sejam coisas que se movimentem igualmente no mesmo ritmo, elas tendem a influenciar no médio prazo. E é isso que preocupa muito os Estados Unidos. Aliás, pode-se dizer em algum grau que, graças à presença militar russa na Venezuela e ao apoio econômico chinês, a Venezuela não colapsou e não foi objeto de uma aventura que poderia ser encampada pelo governo brasileiro em apoio, em submissão aos interesses de Washington. Sim. Diego, para finalizar, estamos chegando no finalzinho. Covid, vacina, remédio. A gente pode ter pensamentos positivos, devemos ser otimistas em relação ao desenvolvimento de vacina vindo da China. E como é que isso vai ser tratado planetariamente? Eu vi uma notinha aí que a China estaria abrindo mão do direito de patente sobre a eventual vacina. O que tem de informação mais recente sobre isso? Tu sabes que durante a pandemia muitas questões sofreram algumas mudanças, algumas transformações. Uma das que mais me chamou a atenção foi que os Estados Unidos, o até então hegemon, trabalhou primeiro culpabilizando a China pela pandemia, segundo, buscando atacar o principal órgão responsável pela governabilidade no setor, que é a Organização Mundial da Saúde, e terceiro, revelou a vulnerabilidade do sistema de saúde e do Estado norte-americano, tendo em vista o maior número de mortos. Essas são três questões importantes em relação aos Estados Unidos. De outro lado, a potência emergente, a China, conseguiu, mesmo tendo sido pega no contrapé, como se diz no linguajar futebolístico, porque foi o primeiro país onde apareceu o vírus, ter um número de mortes menor do que a maior parte dos estados brasileiros. Segundo, a China tem feito uma ação diplomática multilateral importante no âmbito do G20 e no âmbito da OMS, no sentido de criar mecanismos de governança na área de saúde para enfrentar os dilemas da pandemia, inclusive oferecendo ajuda bilionária a países periféricos para que desenvolvam ações e controlem a expansão do vírus. E terceiro, como você mencionou, e que me parece o aspecto mais importante, a China é um dos muitos países que vem trabalhando de maneira muito assertiva no desenvolvimento da vacina, mas mais do que isso, um país que já afirmou de maneira peremptória que o objetivo é que a vacina seja um bem público e que venha, evidentemente, a resolver esse problema, porque, obviamente, tem paralisado a economia mundial. As estimativas aí já estão dando conta que o PIB brasileiro pode decrescer 15% em 2020, o que, evidentemente, é uma soma trágica. Uhum. Olha, tem muitas perguntas que chegaram para a gente. Olha, eu não posso deixar de fechar esse programa sem colocar a questão do fechamento dos consulados aí. Qual a repercussão dessa história aí? Como é que você vê? Você acha que isso vai ter um acordo ou isso vai ser esquentado até a época das eleições em novembro? Eu acho que primeiro, o fechamento do consulado como eu te disse, é parte dessa guerra comercial que vem desde 2016. É bom lembrar que em 2018 foi presa a filha do dono da Huawei no Canadá, tudo indica a mando dos Estados Unidos. Portanto, os imbróglios diplomáticos, as rusgas diplomáticas e as sanções perpetradas pelos Estados Unidos desde 2016 têm sido sistemáticos. Portanto, esse é mais um ingrediente num complexo sistema de disputas entre Estados Unidos e China. Então, não acho que é um elemento novo, mas ele é mais um elemento, aí sim, de uma disputa, como eu destaquei, que não é meramente tarifária, mas que é por uma liderança
no sistema internacional. A China, ontem mesmo, disse que iria retalhar de pronto, mandando fechar um consulado norte-americano em Chengdu, e as respostas chinesas têm sido altivas a cada gesto americano, a retaliação tem sido à altura. Resta saber qual será a condução e os riscos disso para a economia mundial. Professor Diego Pautasso, olha, muito obrigado por ter participado aqui dessa nossa live. É uma satisfação a gente ter nesse período de quarentena, a gente buscando cada vez mais informações, né? E ter uma informação ou informações tão qualificadas como esse papo que a gente está levando aqui. Queria que você, no final da história, aí, dissesse os teus links, aí, onde é que você é encontrado, as publicações, enfim, para a gente dar esse fechamento aqui. Então, primeiro, agradecer novamente ao José Fernandes, uma satisfação. Eu assisto regularmente o canal, produção de conteúdo de qualidade, então fico muito satisfeito de poder participar e me coloco de antemão à disposição para outras conversas. Quem quiser me encontrar para alguma dúvida, pedir algum material, tem meu Facebook, tem o Instagram, Pautasso_Diego. Vou mandar os links aí para o José Fernandes disponibilizar esses artigos do Bonifácio e do Disparada, que são os mais recentes. E, mais uma vez, me coloco à disposição. É grata satisfação discutir a China, que é um grande país, um país muito importante na atual conjuntura internacional e o principal parceiro comercial do Brasil. Olha, muito obrigado, Diego, mais uma vez. A gente certamente vai voltar a falar sobre China, porque está no centro das atenções geopolíticas. O Brasil está muito envolvido nessa história também. E eu convido todos vocês a se inscreverem, quem não está inscrito no nosso portal aqui. E até o nosso próximo vídeo, mais uma vez. Muito obrigado por todos vocês estarem ajudando tanto a gente refletir sobre os problemas do Brasil e do mundo. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, tchau.